28 anos depois, Pânico 7, Send Help, A Maldição da Múmia, Obsession, Backrooms, Evil Dead Burn, Resident Evil, Werewolf. Eu tenho uma teoria. 2026 está fazendo uma coisa que Hollywood tentou ignorar durante décadas. Tá deixando praticamente impossível fingir que o terror é um gênero menor. Porque se, assim como eu, você também gosta de terror, você reparou que esse ano tá fora do normal, tá um absurdo para as produções. Tem slasher, tem body horror, o tão falado terror psicológico, tem monstro, adaptação de videogame, franquia sendo ressuscitada, é diretor consagrado entrando no gênero e filme independente que virou blockbuster. E claro, a maioria deles chegando em 2026 no cinema. No começo do ano, algumas publicações especializadas já falavam, né, que iam ter mais de 50 estreias importantes pro gênero, e isso sem contar produções menores, festivais, né, especializados ali, específicos no terror, no horror, enfim. E isso faz eu refletir uma coisa. Por que um gênero capaz de movimentar tanta gente, dinheiro, criatividade, ainda precisa provar o tempo inteiro que é cinema de verdade? E uma coisa que é muito interessante dessa leva de terror que a gente tá tendo é que não existe uma única tendência ali, não é tão óbvio, né? De um lado a gente tem produções enormes, franquias consagradas já no mercado, só que ao mesmo tempo filmes geniais que não necessitam tanto dessa fama de uma franquia já consolidada e que mostram uma qualidade ali impressionante, como Saint Help, Obsession, Rockum, Acampamento Miasma. Tem um filme dessa lista enorme desse ano que chama atenção para uma coisa muito específica, que é o Backrooms, que é de um conceito que praticamente nasceu, né, da cultura da internet, das creepypastas, dos vídeos Liminal Spaces do YouTube, conseguiu atravessar a fronteira entre coisa estranha que existe online e cinema comercial. E isso diz muito sobre quem está definindo o cinema do terror agora. A gente tem esse exemplo do Backrooms, Obsession também, que era um criador de conteúdo, e o filme, né, a gente acompanhou aí os números bizarros que ele alcançou com uma produção de menos de 1 milhão e passou dos 200, se eu não me engano, a última vez que eu vi era 240 milhões de faturamento ali da produção. Então, assim, e isso também dá uma esperança, porque não só quer dizer que é uma fase boa do terror, mas sim que a gente está vendo uma troca de geração, uma troca de estilo, tanto de produção quanto de como consomem, né? Quem está consumindo. E é bom porque a gente não precisa cair naquela coisa saudosista de antigamente que tinha coisa boa no terror, tipo aqueles tiozãos do rock clássico, sabe? E assim, se você acompanha lançamentos de cinema, principalmente nessa parte mais dark, né, de terror e tudo mais, o cinema de terror sempre foi tecnicamente muito bom. E aqui entra uma coisa que me incomoda um pouco, que leva um filme de terror como um filme que é feito para dar susto. Mas você já parou para pensar que para você fazer um filme bom de drama, você tem que contar ali uma história comovente, triste, tal, enfim, com várias camadas, claro, mas todo mundo tem um consenso do que é triste. É meio parecido ali, se você, né, tem as coisinhas certas na cabeça e tem ali o sentimento de empatia e tudo mais, você acha triste a mesma coisa que o seu irmão, seu amigo, enfim, é meio que parecido. Agora, para você criar uma obra boa de terror, de comédia também, eu acho que entra nisso, tanto que os dois gêneros conversam bastante, né? Para você dar medo e fazer a pessoa rir, tem coisas específicas. Por exemplo, eu tenho muito medo de coisas que o meu marido não tem, e vice-versa. Ou, por exemplo, a minha irmã mais velha, então, um leve exposed aqui. Ela é mais velha do que eu e ela tem medo de boneca, por conta de trauma de infância, porque, né, meus pais muito responsáveis deixou ela assistir Chuck quando era criança. Olha só. Então, e é uma coisa que pra mim, por exemplo, eu fui ver Megan no cinema, eu assisti a série Chuck do Sci-Fi e eu dava risada, sabe? Porque eu acho o Chuck já mais cômico. Óbvio, é terror, mas não me dá medo. Eu acabo achando engraçado. Então, é mais específico e fazer com que talvez uma pessoa que não tenha medo de, por exemplo, falar uma coisa pessoal. Eu tenho medo de aranha, e é um medo comum. Mas talvez
Uma pessoa que não tenha medo vai assistir um filme que vão fazer de uma forma que até quem não tem medo fica um pouco ali assustado e acha um pouco agoniante. Então, o terror tem essa função de usar bem as maneiras que o cinema tem para dar medo em coisas que talvez você nem teria tanto medo assim, sabe? Não sei se deu para entender ali minha linha de raciocínio. Então, eu defendo muito o terror de participar de mais premiações e ter esse alcance maior, porque sim, tecnicamente é muito difícil. Você às vezes tem que fazer uma pessoa ter medo de uma coisa que ela não teria. E utilizando do som, da montagem, o som e do silêncio na hora certa. Então, é quase que matemático. Você tem que coreografar muito bem, montar muito bem, e, bom, eu particularmente gosto muito de estudar sobre isso, inclusive na faculdade de cinema, quando eu fiz, eu participei de um workshop falando sobre a história do terror e é incrível, é incrível. E sim, passa pela comédia também, e é incrível como realmente depende muito da parte técnica. E mesmo fazendo coisas incríveis com a técnica, seja com efeito especial, prático ou não, maquiagem, né, que eu amo, seja com o som, com a montagem, uma fotografia ali que revela algo que o personagem não tá vendo, enfim, é esnobadíssimo nas premiações. E trazendo um pouco mais para o meu mundinho, falando de maquiagem e de efeito prático, boa parte das imagens dos personagens icônicos que a gente tem na cultura do horror não seria tão icônico se não fosse essa área. Ah, e claro, ainda tem a atuação que tem que trabalhar muito junto ali com a maquiagem, por exemplo, né? E no caso do efeito prático, o diretor coordenar bem ali a hora que, sei lá, espirram sangue, ou no caso daquele making off icônico de Obsession que a Nikki ela faz sushi no tapete, que tem toda aquela armação, aquela estrutura, e tem duas assistentes de arte ali fazendo o efeito prático para dar aquele drama da cena e a personagem Nick não se mexer. Então, tudo acontece ali sem a atriz fazer nada. E bom, esse drama do cinema de terror ser ignorado não é de agora, óbvio, né? É só a gente pensar nas obras icônicas aí que a gente tem até hoje, como Exorcista, Tubarão, Sexto Sentido, Cisne Negro, Corra. E recentemente a gente viu uma injustiça enorme aí na substância, que nem a Margaret Qualley, se eu não me engano, ela nem foi indicada, e nem a Demi Moore ganharam o Oscar, e a atuação delas tá impecável. Pelo menos ganhou de maquiagem, que realmente não tinha como perder para outros da categoria nesse ano. Mesmo os poucos filmes que entraram na disputa pelos prêmios principais do Oscar, O Silêncio dos Inocentes continua sendo o único título de horror que ganhou o prêmio de melhor filme em quase 100 anos da premiação. E nisso entra uma coisa muito curiosa, né? Na pesquisa eu parei para pensar nisso, que filmes de terror mais recente, como Corra, como Substância, Sinners também foi uma coisa que foi uma surpresa ótima, é que quando um filme de terror começa a ficar muito bem falado, recebe reconhecimento da crítica e tudo mais, ele tem uma nova roupagem, ele muda um pouco, ele deixa de ser terror e vira coisas como thriller psicológico, drama com elementos de horror, uma alegoria de uma crítica social. E é até bobo, porque dá pra ser tudo isso e ainda ser filme de terror. Talvez a pergunta vai um pouco mais além. Ao invés de por que filmes de terror não ganham esses prêmios grandes? Mas sim, porque a gente precisa tirar essa cara, esse rótulo de filme de terror antes de admitir que esse filme é grandioso e merece reconhecimento. Bom, e aí chegou o Oscar de 2026, que inclusive eu acho que é uma coisa que vai se repetir em 2007. 2007, 2000. Eu acho que é uma coisa que vai se repetir em 2027. O Oscar, que foi no dia 15 de março desse ano, inclusive no meu aniversário, que estava premiando, né, os filmes de 2025. Então, esses filmes todos aí que eu falei desse ano não tava nessa lista dos indicados e tudo mais. Mas tivemos surpresas muito boas e já foi ali um pouquinho do que a gente vai ver ano que vem, que é o Oscar tendo que dar o braço a torcer pro terror, porque não teve como. Tivemos Sinners e Frankenstein
como indicados a melhor filme. Michael B. Jordan venceu melhor ator por Sinners. Amy Madigan venceu melhor atriz coadjuvante por Weapons. E Sinners também levou categorias como fotografia, roteiro original e trilha sonora. Também alcançou coisas grandes como a Autumn Durrell, a desculpa a pronúncia, gente, tornou-se a primeira mulher na história a vencer o Oscar de melhor fotografia. O Ryan Coogler venceu a categoria de melhor roteiro original, tornando-se o segundo homem negro a conquistar o prêmio. O primeiro, inclusive, foi de outro filme de terror, que foi o Jordan Peele por Corra. Então, assim, não teve como ignorar, porque realmente foi um filme tecnicamente muito bom, os atores muito bons. Então, eu acho que ano que vem a gente vai ter isso também. E já arrisco a dizer aqui que Obsession vai também quebrar essa marca que a Nora teve também, né, de ser um filme independente que foi tão grande na premiação que levou ali o principal prêmio da noite, né, no caso, levou o melhor filme também, melhor atriz, né, que nós como brasileiros achou que não mereceu muito mais. Pro filme independente, ele parece que eu ainda não assisti, tá, gente, mas falam que realmente é um filme bom, né? Não foi um filme ruim, mas, né, a gente é protecionista e queria, claro, que a Fernanda Montenegro ganhasse, mas enfim, a Montenegro, a Fernanda Torres ganhasse. Mas enfim, aí a história para outro assunto. Bom, mas com todas essas vitórias, com o mercado do terror realmente, né, dando passos maiores e fazendo com que a crítica realmente leve em consideração, porque não dá mais para ignorar. Será que o preconceito com gênero acabou ou tá perto de acabar? Bom, eu particularmente não acho que tá para acabar ou que, nossa, agora a gente super respeita filme de terror, mas eu acho que é uma coisa que já não dá mais para ter desculpa, né? Assim como mulheres sendo indicadas a melhor diretora, que foi um assunto há alguns anos atrás, que acabou, né, gerando alguns protestos ali, como o da Natalie Portman. And here are the all-male nominees. For The Shape of Water. Realmente, não dava mais para ignorar que em quase 100 anos de Oscar, pouquíssimas mulheres foram indicadas e muito menos as que ganharam, né? Então eu acho que o filme de terror vai entrar nisso, de todo ano ter pelo menos um ali entre o melhor filme para, tipo assim, realmente vocês são bons, pode entrar, né? Que eu acho que realmente não tem como deixar vocês de fora agora. E 2026 pode ser um grande teste para essa mudança, né, dessa visão que a crítica e que as grandes premiações têm do filme de terror em si, né? Porque, assim, além desses filmes que eu já falei, de agosto até o final do ano, olha só os filmes que vão sair: Resident Evil, Other Mummy, Whaleful, Clayface, Godzilla Minus Zero. O próximo, inclusive, é Resident Evil, que vai estrear agora dia 18 de setembro. Resident Evil, inclusive, né, bem complicadas as obras que já saíram, tanto nas séries quanto no cinema, né? Eu, quando era criança, eu lembro do Resident Evil, o primeiro de todos, com a Mila Jovovich. E eu, assim, eu não assisti direito, né? Porque eu era criança, então é aquela coisa, tampa o olho a hora que apareceu alguma coisa, né? Então não lembro tão bem, eu lembro do sucesso que foi, porque o pessoal esperava, mas não é um filme muito, assim, respeitado, amado, como um ótimo filme de terror. Então acho que agora vai ser uma boa hora para a franquia ter ali um vislumbre de como é ver um filme bom, né? Tanto o último Resident Evil, o jogo mesmo também, que foi, uou, que absurdo, né? A tecnologia também ali toda a favor também, então é uma fase boa do terror e perfeito para essa nova fase. Bom, concluindo a temporada de premiações 2027 vai ser bem interessante porque muito filme de terror bom que vai ser difícil ignorar. E se tiver ali alguma injustiça, enfim, por exemplo, uma coisa que eu tô esperando que se acontecer vai pegar bem mal é a Indy Navarrete não ser indicada como melhor atriz, porque não tem como, né? Ela agora sendo convidada para fazer filmes grandões, né, como X-Men. Então, esse já é uma coisa que eu tô assim, ó, porque a gente viu, né, a Mia Goth sendo totalmente esnobada nos 3 filmes da franquia X, né, X, Pearl e Maxine, e outros filmes de terror que ela também já fez. Então, espero que isso não aconteça,
de novo. Mas também tem o outro lado que, né, a gente tá vendo um movimento parecido na música, que é, será que o terror precisa dessas grandes premiações? Na música a gente tá vendo algo parecido com o BTS, né, que esnobou totalmente o Grammy, e aí que pegou mal pro Grammy, não pro BTS, porque eles sempre foram usados para audiência e tudo mais. Inclusive, o Oscar já fez algumas injustiças bizarras relacionadas a isso, né? Usar a audiência ali para segurar um prêmio, enfim. É que tem um caso específico que me incomoda bastante, então, quando eu tenho uma oportunidade para falar, eu lembro disso, quando o Chadwick Boseman morreu e ele estava concorrendo ao prêmio de melhor ator. Acho que era melhor ator coadjuvante ou era melhor ator, não lembro agora, e deixaram a premiação de melhor ator depois da de melhor filme, que acho que isso nunca aconteceu, para os fãs esperarem, né, achar que ele ia ganhar, ia ter uma homenagem, e no final ele não ganhou. E aí ficou bem estranho, foi muito feio, porque ficou na cara que usaram ali a paixão do fã, né? E até a família ali que ia receber por ele o prêmio para segurar essa audiência. Achei de péssimo gosto. E, enfim, as premiações têm dessas, então às vezes a gente também fala, ah, mas será? Será que a gente precisa entrar nesse mundo mesmo? Né, o pessoal que gosta de terror, o pessoal do K-pop, ou de música latina também, né, que tem esse problema também com as premiações. Inclusive, isso também é um tópico porque o filme de terror ele mexe com coisas que não se falam, né, abertamente, da forma correta, pelo menos, em grandes premiações. Então, talvez ele não tá nas grandes premiações também dê uma liberdade para entrar em alguns temas mais pesados, tipo religião, sexualidade, luto, maternidade, o capitalismo de uma forma ali mais cruel, né, o racismo, certas doenças, medo de envelhecer, medo de morrer, então, assim, assuntos mais pesados que talvez um filme de drama ou algum outro estilo não fale tão bem ou não se permita ser tão gráfico, né, em alguns assuntos. Então, talvez tenha esse lado bom, entre aspas, de não participar desse tipo de premiação. Enfim, me conta aqui a sua opinião. Bom, mas para finalizar aqui o vídeo, eu não sei se 2026 vai ser lembrado, né, daqui a um tempo como o ano dos filmes de terror, mas tudo está levando para isso, porque com essa lista enorme de filmes maravilhosos que saíram e vão sair ainda esse ano, que vão entrar nas premiações do ano que vem, parece que vai ser bem por aí. E você acha que finalmente os filmes de terror estão sendo reconhecidos, respeitados, levados a sério pelas grandes premiações? Ou Hollywood só vai respeitar esses filmes se puder mascarar e chamar ele de outra coisa, ou falar que tem alegorias do terror, mas nunca assumir que é um filme de terror, de fato? Me conta nos comentários. E bom, espero que tenham gostado desse vídeo, um pouco diferente por aqui. Eu acho que é o meu primeiro vídeo falando de cinema e trazendo um pouquinho do horror, que eu tô trazendo também no Instagram. Inclusive, já me segue, vou deixar o arroba aqui embaixo e o link também na descrição. Ah, e eu vou aproveitar e colocar também na descrição os lançamentos desse ano para você conferir tanto os grandões aí que viraram destaque, quanto os menores que vale a pena você conhecer. Então é isso, curte o vídeo, se inscreve no canal para você acompanhar os novos lançamentos. Eu espero falar mais sobre esse assunto por aqui de cinema, universo mais dark, talvez falar de algumas séries, jogos, enfim. Me conta aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!